Você já imaginou se numa orquestra, que pode ter mais de 100 músicos, cada um resolvesse tocar do seu jeito? Ao invés de música, teríamos uma barulheira. Mas quando a música é bem conduzida pelo maestro e bem executada pelos músicos, a apresentação de uma orquestra se torna um verdadeiro espetáculo. Uma das coisas que é fundamental numa orquestra é o entrosamento. É muito ruim se você tiver na orquestra, cada um tentando atuar por conta própria. A tuba, por exemplo, é um instrumento de metal. É um tubo enorme que ele sopra e demora alguns microsegundos muito preciosos até fazer todo esse som acontecer. O violino não. Ele tem um arco, na hora que ele fricciona o arco na corda, o som acontece imediatamente. Naturalmente, entre um e outro tem uma diferença. Existe toda uma técnica, o tubista tem que entrar um pouquinho antes, o violinista tem que esperar um pouquinho até que eles estejam sincronizados. Quando você consegue ter essa simbiose, essa mescla, realmente você tem um outro padrão de qualidade. Uma orquestra é uma organização e uma das organizações mais complexas que a gente tem, pelo tipo de especificidade de função que eles têm. Então tem um que vai ficar um tempão esperando para fazer aquele toque especial. Tem outro que vai tocar o tempo inteiro sem parar, ficar muito tempo em atividade. São funções muito diferentes, num organismo muito grande. A combinação do esforço e do trabalho individual para alcançar propósitos coletivos é o que caracteriza uma organização. A orquestra é um exemplo de organização, mas existem muitos outros. As organizações, elas variam em segmento e porte. Os segmentos são variados. Ela pode atuar no segmento industrial, no comercial, na prestação de serviços. E o porte vai desde uma empresa familiar, de uma microempresa, até uma multinacional, uma empresa que tenha 20, 100 filiais. Independente do tamanho da empresa, ela sempre vai utilizar de recursos de forma organizada. Por isso a gente segue sempre a denominação ou definindo-a como uma organização. Numa organização, as pessoas estabelecem relações que variam de acordo com as funções e responsabilidades de cada um. E essas relações seguem uma ordem hierárquica. Na orquestra, por exemplo, quem comanda é o maestro. O papel do regente é fazer a ponte entre cada um dos instrumentistas. Cada um deles tem uma habilidade absolutamente desenvolvida para aquele instrumento. A orquestra é dividida em naipes e em famílias. Dentro da orquestra, cada naipe tem o seu chefe de naipe. Então, o chefe de naipe dos violinos vai decidir quando a gente vai usar o arco para cima, quando vai usar para baixo. Quantas vezes a gente troca de arco, que são decisões artísticas. Mas, ao mesmo tempo, se o naipe tem 20 pessoas e naquela situação só vão tocar 10, 10 pessoas estão de folga, que é uma decisão que também é artística, mas é uma decisão administrativa. Uma das razões da hierarquia é ter alguém que define. Então, se alguém definiu, no caso o regente, falou, olha, nós vamos fazer mais rápido. Eu posso até achar que não, mas também se não der certo, ele é o responsável. Ele tem que assumir essa decisão que ele tomou. Então, o fato de ter uma pessoa clara que toma a decisão torna mais fácil também identificar se essa decisão não foi a melhor. Em administração, o conjunto de relações entre os trabalhadores e as áreas que formam uma empresa é chamado de estrutura organizacional. Essa estrutura obedece à hierarquia da empresa, geralmente representada por um organograma. Tem organizações que têm presidente, tem organizações que têm diretores, tem organizações que têm gerentes. Então, quem é de marketing forma a família de marketing e responde para o gerente de marketing. Quem é finanças também tem a família de funcionários de finanças
que responde para o financeiro. Quando você tem o seu organograma definido, você desenhou a estrutura organizacional, o primeiro benefício que você tem é a clareza das funções corporativas e individuais. Quando a empresa não possui um organograma, nos moldes desse que acabamos de ver, dizemos que se trata de uma estrutura organizacional informal. Mas mesmo essas empresas, em geral de pequeno porte, mantêm uma relação hierárquica entre seus trabalhadores. Uma das principais vantagens para o funcionário é ele saber qual que é o papel dele dentro dessa organização, inclusive saber a quem ele se reporta e de quem ele cobra alguma tarefa específica, para quem ele deve prestar esclarecimentos ou para quem ele deve solicitar informações ou sanar dúvidas e também de quem ele pode cobrar e quais são os departamentos que ele pode contar como apoio para a sua atividade. Eu me chamo Natália da Silvinácio, trabalho como assistente administrativa e nós administramos condomínios. Na empresa que eu trabalhei anteriormente, todos os setores eles eram separados, eu trabalhava num único setor. E eu trabalhava com administrativo, então era mais limitado. Eu tinha um conhecimento voltado para a parte administrativa, sem me envolver na parte financeira, departamento pessoal, prestação de contas. E atuando hoje nessa empresa que eu já atuo em todas as áreas, eu percebo, no caso, o quanto depende um departamento do outro. Eles estão entrelaçados e um depende do outro para fazer girar toda a administração do condomínio. Hoje, pessoalmente, eu prefiro trabalhar na empresa pequena, pelo conhecimento, pela forma como são delegadas as funções, e você não depende tanto de uma outra pessoa para finalizar o seu serviço. Então, isso é muito interessante. Em certos momentos, ajuda bastante para você concluir as suas tarefas. Consegue fazer com mais agilidade. Quando falamos em cultura, logo pensamos em música, teatro, cinema, dança, artes visuais. Mas cultura também significa o conjunto de valores e características de um determinado grupo de pessoas ou mesmo de um indivíduo. Podemos, por exemplo, nos referir à cultura do povo brasileiro, destacando a religiosidade, a paixão pelo futebol, o espírito festivo. As empresas também possuem sua cultura própria. É a cultura organizacional. Cultura organizacional ou cultura de uma empresa, né, ela é composta por um conjunto de práticas, de comportamentos, de crenças, de valores, de princípios, de hábitos. As normas também compõem a cultura. A ideia de cultura organizacional não deve estar focada só na prática dentro da empresa, mas sim também na prática externa. Quando a gente fala de fornecedor, quando a gente fala de cliente, quando a gente fala de contratação, de colegas de trabalho, a cultura organizacional, na verdade, é o que você acredita, como você se comporta dentro desse processo, dentro desse mercado, enfim, dentro do ambiente corporativo. A cultura organizacional também orienta a atuação de seus funcionários. Há uma influência direta das pessoas, claro, né? Nos dois sentidos. Existe aquilo que é da organização mesmo, é da empresa, e aquilo que o indivíduo traz, que a pessoa traz, né? Ele é influenciado pela cultura da empresa e ele influencia também. Eu fico aguardando o orçamento. Até mais. Eu já trabalhei numa empresa, um banco multinacional, então uma estrutura bem grande, com cultura bem definida. E nesta empresa, nós tínhamos a possibilidade de dar ideias, sugestões de como mudar os processos, controles, para poder organizar um pouco mais. Isso na parte administrativa, não era nas agências, mas nós trabalhávamos com tudo isso. E isso trazia mais facilidade para o dia a dia, para quem estava executando o trabalho. Então, por isso que dava mais motivação. É muito importante para que a empresa cresça, né, ter profissionais que se identificam com o que ela faz, com o estilo dela, com a cultura dela. Essas pessoas ficam, né, se desenvolvem de uma forma satisfatória para os dois lados, né, tanto para ele enquanto crescimento pessoal, né, e profissional, quanto para a empresa, trazendo um benefício para a empresa também.
No próximo vídeo, vamos mostrar várias práticas da rotina de trabalho do assistente administrativo. Não perca! Até lá!